Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos. Olha, antes que eu me esqueça, nós fizemos hoje, 11h40, uma live de crescimento maravilhoso para você que quer conhecer, crescer na graça e no conhecimento, você que quer ter uma visão plena do Evangelho, tá? Eu fiz uma live maravilhosa, o apóstolo Paulo e o cruzamento pactual. Esta live vai te trazer mais clareza, vai ter um olhar mais limpo, mais nítido sobre Paulo e os dias atuais. Eu sei que você tem a mente de Cristo ativada e olhando para este assunto, para este argumento, você vai compreender perfeitamente que Paulo não estava apontando para os nossos dias. Paulo estava vivendo o cumprimento dos seus dias, estava na expectativa daquilo que estava por acontecer naqueles dias. Paulo foi o apóstolo dos gentios para os seus dias. Paulo era um profeta para os seus dias. Paulo não tinha em mente a igreja do Brasil. Paulo não tinha em mente a pandemia que estamos vivendo. Atente para isso. Liberte-se, tá bom? Olha, o tema da nossa live esta noite, eu não vou me ater muito, ela é o seguinte, a igreja adúltera e sua infidelidade pactual. Eu vou repetir. A igreja adúltera e a sua infidelidade pactual. Primeiro, deixa esclarecer aos senhores. Quando eu digo igreja, nós sabemos que igrejas são vidas. Mas para os que estão de fora, que vê a igreja como um local físico, que vê a igreja como a representatividade do sacerdócio, as mandingas espirituais feitas em nome de Deus, a um local que eles acham que vão buscar, eu faço esta colocação para que eles se atentem naquilo que nós vamos colocar aqui como evidência clara e prática de quem conhece as revelações do Evangelho da Graça de Deus. Então, a igreja adúltera é toda aquela igreja que está debaixo da lei de Moisés. A igreja está vivendo a chamada igreja, né? Me lembrei agora, me desculpe, Lima. A chamada igreja vive, é que o Lima não gosta que eu falo assim, por questão de corrigir, né? A igreja somos nós. A chamada igreja está vivendo uma infidelidade pactual. Ela não está submetida ao pacto de melhores e superiores aliança, ao pacto que nos dias de Paulo tinha como mediador a Cristo e que nos nossos dias, uma vez que entregou o reino ao Pai, Deus mesmo ministra em nós. Então, a igreja de Cristo, a igreja em graça e não a igreja ela não pode viver uma infidelidade pactual, senão ela se torna uma igreja adúltera. Ela tem que estar submetida ao pacto já estabelecido, ao pacto da graça de Deus, que já não anda mais no cruzamento pactual. Então, 99,9% das igrejas chamadas evangélicas são uma igreja adúltera no sentido espiritual, porque deveriam estar casada com o Cristo ressuscitado, mas ainda têm relacionamentos afetivos com Jesus de Nazaré. Vamos fazer uma leitura pausada, calma, serena, quinta-feira, 10/6/2021. Claro que os que estão entrando aí estão quebrando a cara, estão desesperados, com o boi da cara preta, com o boi tatá, com a coruja amarela, com um corpinho violão, todas essas coisas são mesmo oriundos de quem vem do sistema, entra aqui desesperado. Mas nós, o povo da graça de Deus, estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. E com a mente de Cristo ativada, como Cristo como âncora das nossa alma, das nossas emoções, vamos entender claramente o que Paulo diz nesse texto. Romanos capítulo 7, versículo de número 1, disse Paulo aos irmãos no primeiro século da era cristã. Não sabeis vós, irmãos, pois falam o que sabem a lei. Então eram alguns irmãos que estavam em Roma,
que vieram da transição, viveram antes da lei, passaram pela cruz e alguns ainda permaneciam nos processos rudimentar, sem saber que naquele madeiro Cristo cumpriu todo o processo, o tetelestai. Então ele diz, não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Pode parar. De acordo com esse texto aqui, a mulher pode casar de novo, sim ou não? Aqui diz que sim. Os pastores dizem que não podem. Ora, este era um conceito lá no primeiro século da era cristã. Nós vivemos submetidos à lei do nosso país. Se você se divorcia e ninguém é obrigado a viver debaixo de escravidão, se você se divorciar, você recebe uma carta, um divórcio, você é livre para quem casar. Mas isso é um outro assunto mais para frente. Então Paulo diz no versículo de número 4, assim, meus irmãos. Então veja, Paulo fez uma analogia do casamento entre um homem e uma mulher para falar da relação com Cristo. Preste atenção. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então aquela entrega no madeiro matou toda a relação de um homem, de uma mulher, de uma comunidade, de uma sinagoga com a lei. Paulo diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu botar aqui, que essa minha tradução aqui estava revista corrigida. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós morremos para o Cristo histórico, para o Jesus histórico, para o Jesus da lei. Aquele Jesus de Nazaré que as igrejas buscam, seguem, copiam, era um Jesus da manifestação da lei, ele veio no cumprimento da lei. Então Paulo diz, vocês morreram para a lei, vocês agora pertencem a outro, vocês não seguem mais a Jesus de Nazaré, vocês agora servem ao Cristo ressuscitado. Então, da mesma forma, e Paulo fez uma analogia no versículo 2 e 3, da mesma forma que uma mulher está casada com um homem e tem relacionamento com o outro, é considerada adúltera. Agora, morrendo aquele, ela pode contrair novas núpcias. Da mesma forma que o Jesus de Nazaré morreu e agora nós pertencemos ao que ressuscitou, se eu tiver aliançada, preso, casado com Jesus, o Cristo ressuscitado, e ficar clamando pelo Jesus de Nazaré, eu estou em adultério espiritual e infidelidade pactual. Por quê? Porque Jesus de Nazaré era judeu, disse Paulo aos Gálatas no capítulo 4, versículo de número 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, as igrejas estão servindo, buscando, imitando a este aqui, o judeu, que teve a sua obra maravilhosa concluída no madeiro. Derramou o seu sangue para resgatar os que estavam debaixo da lei, tirou a transgressão do mundo, porque até o pecado estava no mundo até a lei. Então ele fez esta obra maravilhosa, só que ele não fez esta obra para que as pessoas continuem buscando Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a igreja pertence ao Cristo ressuscitado. Então o Cristo ressuscitado é que é o marido da igreja. Fora disto, o que a igreja vive
é um adultério espiritual, uma infidelidade pactual. Ao invés delas se manterem casadas com Cristo ressuscitado e fiel às diretrizes desse novo relacionamento, eles ignoram tudo isso e se prendem ao Jesus histórico, ao Jesus que está debaixo da lei. Mas se você prestar atenção no que diz Gálatas, capítulo 2, versículo de número 36, veja só o que foi dito aos judeus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, o judeu, o filho de Maria, o que andava em Jerusalém, em Israel, em Genesaré, este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez ele o quê? O mesmo? Não, Deus fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo é o marido da igreja. Jesus de Nazaré, o judeu que foi crucificado, vivia debaixo da lei, não pregava a vida cristã, pregava judaísmo. Paulo ensinou os Gálatas que ele era ministro da circuncisão. Como é que é difícil da igreja entender isso? Porque durante anos a fio se ensinou: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. A pergunta que eu faço é: Jesus, filho de Davi, está vivo hoje? Poderemos clamar Jesus, filho de Davi, casado com aquele que é espírito? Ora, estaríamos então numa infidelidade pactual? Estaríamos então debaixo de adultério? Mas ele mesmo avisou. Ele disse: olha, quando eu for, eu vou enviar um outro. Vamos ler na frase dele, vamos ler no que ele disse aos judeus. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Ele vos dará um outro consolador. Ele vos dará o mesmo? É o mesmo? Não. Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Versículo 17, eu retrocedi, mas é 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Era este que o mundo cristão deve estar submetido. Ele não disse: eu vou e vou voltar de novo. E a igreja pós-cruz, a igreja que vai viver fora desta aliança mosaica, vai me seguir com a mão furada. Existem cantores dizendo: o homem da mão furada está passando no nosso meio. Amado, vê se isto pode acontecer. Nós servimos a um Jesus carne, quando Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ora, nós servimos ao Espírito, que o Senhor é o Espírito. Lá em Atos, capítulo 2, 36, nós lemos o quê? Que a este Jesus que vocês crucificassem, a este, o judeu, o da Via Crucis, o da Cusparada, o filho de José, o mestre de Pedro, Tiago e João, aquele que admoestou Nicodemos, aquele que foi confrontado, pós-cruz não é o mesmo. Ficou 40 dias para trazer instrução aos judeus, na incredulidade mostrou a mão furada a Tomé, mas ele não permaneceu assim. Disse Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 3, 17, onde você leu agora, que o Senhor é o Espírito. Atos 2, 36 diz que a este que vocês crucificarem, Deus fez Senhor e Cristo, o Messias, o esperado, aquele que traria a ordem e trouxe em 70 DC, ele trouxe a nova ordem espiritual. Cristo em nós, a glória manifestada.
A igreja desconhece tudo isso porque se preocupou em vender revista, em vender carnê de televisão, se preocupou em fazer grandes catedrais, em fazer escola de teologia para enganar, para manipular, e nunca trouxe um assunto com elementos tão fortes, com coerência, alicerçado, edificando a igreja. A igreja se perdeu nas suas ousadas asseverações e criou-se então aqui um mito. Criou-se então que a igreja deve seguir a Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré cumpriu a sua obra, foi até o madeiro e sua última frase que ecoou para o mundo, falou algumas coisas com os discípulos em off, dando as instruções porque havia incredulidade, estavam debaixo de véu, mas a sua última voz para o mundo de então foi Tetelestai, está tudo pronto. E tendo concluído isso, ele disse, rendeu o espírito e disse, Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. A igreja quer seguir a Jesus de Nazaré e fazer a mesma coisa que ele fez, sem saber que com essas obras, com essas atitudes, eles anulam a graça de Deus, se fazendo eles Deus mesmo, porque se fosse para eles jejuar, Cristo não teria cumprido a justiça jejuando. Se fosse para os pastores batizar, purificar as pessoas com água, Cristo não teria lavado a transgressão anterior, a purificação de águas. Era e somente era no Messias, preparando-o para o sacrifício. Então a igreja está debaixo de um adultério, mergulhado numa infidelidade. E quais são as consequências que a igreja sofre até hoje neste adultério? Os pastores são o amante, colocando eles casados com Jesus de Nazaré. Os pastores são o amante, sugando a igreja, colocando a igreja debaixo de fardos, pagando um preço que já foi pago. A relação não é pura, não é sincera, porque esse tipo de relação é uma relação com medo, é uma relação vazia, é uma relação desprovida de amor de ambos dos lados, e a igreja está aí batendo e a porta não abre. Chorando e não enxuga a lágrima, grita e não é atendida. Por quê? Porque há uma infidelidade pactual, não estão no centro da vontade de papai, entristecendo o Espírito Santo e com lágrimas gemendo na mão dos seus algozes. Trazer esse entendimento traz paz, traz gozo, traz um entendimento perfeito que nós pertencemos ao Espírito. E eu vou ler novamente, porque é uma frase muito maravilhosa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não há mais as regras, os dogmas, as ordenanças a ser observadas, não há mais o pagar o preço, nenhum sacrifício deve ser oferecido, e a relação é de amor. Quando você entra debaixo desta fidelidade pactual, quando você está em linha com o evangelho do Cristo ressuscitado, servindo-o não na forma de serviçal, mas gratuitamente por amor e reconhecimento aos benefícios da graça de Deus, você se sente conduzido em triunfo e vivendo em perfeita vitória. Infelizmente, a igreja está debaixo de um erro gravíssimo, servindo a Jesus de Nazaré. É claro que não se ignora o seu amor, aquilo que ele ensinava fora das cerimônias e sua obra perfeita, que com o seu sangue tirou a transgressão da primeira aliança e com este mesmo sangue atraiu os gentios que estavam longe das promessas, sem Deus no mundo e sem aliança. E judeus e gentios fizeram agora, de forma espiritual, o mesmo povo diante do Pai. Este que eu vou te mostrar é o processo em que vivem as igrejas atuais. Leia comigo. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei,
e te glorias em Deus. Ter por sobrenome judeu aqui significa que quer ser igual ao judeu, observar a lei, andar de quipá, e toca chofar, e óleo, e mirra, bandeira de Israel. Todo este apetrecho que você encontra dentro das igrejas evangélicas, sendo uma cópia fajuta do tabernáculo, do templo em Israel. Paulo diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes da lei, sendo instruído na lei, disse Paulo no versículo de número 9, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, versículo 20, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Veja, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Não é na graça, tem na lei. Segue ao Cristo ressuscitado. Jesus jejuou, Jesus batizou, Jesus mandou, Mateus 23, dar o dízimo, mandou aos fariseus, é verdade. Tu, porém, que te ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Dizes que não deve cometer adultério e o cometes. Quando? Quando está casado com Cristo ressuscitado e vive chamando: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Mas isso não tem na Bíblia? Tem, estava contando uma história de um cego em Jericó em que foi curado. E a mídia gospel, o acharcamento, que dizia: nós recebemos de graça e de graça demos. Fazem músicas em cima da lei, que você não vê a mídia gospel fazendo músicas em graça. O sucesso é em cima de sofrimento, de lamúria, de tristeza. Ó Deus, visita a minha casa. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Essa lamúria. Não fazem. Você vê a mídia gospel de sucesso fazendo músicas maravilhosas, como os irmãos têm aí fazendo? Não vê. Por quê? Porque fazem música em cima de lamúria. Ele disse: tu dizes que não deve cometer o adultério e comete. Tu abomina os ídolos, mas rouba os templos, roubam as vidas, saqueando, golpeando, manipulando, tosqueando até o último centavo. Nós temos um chamado: servir ao Cristo ressuscitado. 2 Coríntios 5, versículo de número 15, vou terminar com isso aí. Olha aí. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pode parar isso aqui. Eu mesmo tenho que parar. Pergunta ao crente se eles conhecem isso aqui. Pergunta a ele: você vive pelo Jesus de Nazaré, o judeu, ou você vive por aquele que ressuscitou? Sabe o que eles vão dizer? Eu sigo a Jesus de Nazaré, não sigo homens. Não, você segue homens. Você segue ao pastor que manda observar as práticas cerimoniais de Jesus de Nazaré. Aqui está dizendo que ele morreu por todos, para que os que vivem, os que estão vivos, que levantaram de entre os mortos, não vivam mais para si mesmo, mas é para viver por aqueles que ele morreu e ressuscitou. Nós pertencemos ao ressuscitado. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, da cruz para cá, disse Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, a Jesus de Nazaré, ao filho de Maria, ao do Gólgota, ao do flagelo, se antes o conhecemos segundo a carne, já agora, da cruz para cá, não conhecemos deste modo. Conhecemos como? Como Cristo, o ressuscitado, o cabeça da igreja, aquele que iluminou os olhos do teu entendimento.
que instruiu a Paulo, inspirou a dizer aos romanos e também aos meus lábios, dizendo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as coisas dessa terra, nem as coisas do porvir, nada pode vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a este, o cabeça da igreja em que nós servimos, com o poder da vida indissolúvel, e este poder está em mim, está em você. Foi declaração de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E ele conclui então no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo. Estar em Cristo é diferente de que está em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era o Cristo, seria. Num dia, num embate, eles estavam lá em Cesareia de Filipe, numa ambiência muito gostosa, debaixo de uma videira, o nome ali daquela região, e pararam para descansar, e Jesus de Nazaré perguntou: quem dizem os filhos dos homens ser um Cristo? Uns disse: Elias. Outro disse: João Batista. Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele respondeu: Pedro, não diga isto a ninguém. Isto quem te revelou foi a carne e o sangue. Ninguém poderia saber que ele viria a ser o Messias, o Messias. No confronto com a mulher lá no poço de Jacó, em Samaria, a mulher disse a ele: mestre, me dá de beber. Ele tinha dito a ela: se tu me pedisse águas, eu te daria águas vivas, se tu conheceras o dom de Deus. E ela disse: mestre, me dá esta água. Eu sei, quando Cristo vier, nos anunciará todas as coisas. E ele então, diferente de Pedro, se revela a ela: eu sou, o que falo contigo. Era uma manifestação que iria acontecer, mas ele já pré-anunciou que diante dela estava a esperança de Israel, o Messias, e também aquele que seria o cabeça da igreja, Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A igreja evangélica precisa conhecer esse mistério. Estão debaixo de um adultério e de uma infidelidade pactual, trazendo dores, chagas purulentas, deixando os seus membros tristes, numa busca incessante, batendo e a porta não se abrindo. As pessoas estão gemendo, doentes, procurando o consultório da psicanálise, psicólogos, estão tristes, abatidos, infelizes, porque estão debaixo de mais duro castigo. Paulo disse aos Hebreus: se alguém na lei rejeitar a graça, era morto por uma ou duas testemunhas. De quanto mais severo o castigo será a vós. Vocês estão pisando os pés, o Filho de Deus, e ultrajando o Espírito da graça com o qual foi santificado. Voltem, retorno à insensatez e casem, fiquem aliançados. Sirvam apenas, amem apenas, tenham apenas o relacionamento com Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis agora, novidade de vida. Tudo se fez novo. Amanhã é sábado, 11/6, às 11h40, temos conteúdo e às 20 horas estaremos de volta. Um bom fim de semana a todos, o meu abraço, bom descanso a todos e vamos juntos, graça neles. E como diz o André Pimentel, e em nós também. Assim é, capite, birimbau. Fui.